Sabe aquela sensação quando a gente termina de ler um livro e fica com uma pulga atrás da orelha? Aquela impressão de que tem alguma coisa ali, um significado mais profundo, escondido bem debaixo do nosso nariz? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta incrível que nos ajuda a desvendar justamente isso: a crítica literária psicanalítica. Olha só o nosso roteiro para essa conversa. Primeiro, a gente vai tentar entender o que é esse tal de significado oculto da literatura. Depois vamos ver como as ideias do Freud, sim, ele mesmo, entraram na ficção e mudaram tudo. Aí a gente aprende a analisar os textos como se fossem sonhos, uma ideia bem legal. Vamos explorar também os diferentes focos que essa análise pode ter: autor, obra, leitor. E, para fechar, vamos entender essa relação super interessante entre a crítica e o inconsciente. Então, para começar, tudo parte de uma pergunta. Uma pergunta bem fundamental que eu aposto que todo mundo que ama ler já se fez alguma vez. Afinal, o que uma história quer dizer de verdade? Durante muito, mas muito tempo mesmo, para responder isso, o pessoal olhava para fora do livro, sabe? Investigavam a vida de quem escreveu, o momento histórico, mas e a história? E o texto em si? É exatamente essa a virada de chave. Antes, ali pelo século XIX, a análise era muito focada nisso que a gente chama de histórica ou biográfica. A galera queria entender a obra olhando para a vida do autor, para a psicologia dele, para o contexto da época. Mas aí, no comecinho do século XX, a coisa muda de figura. Surge a análise imanente, que diz: peraí, vamos focar no texto. A obra passa a ser vista como um universo fechado, que se basta, sabe? Com sua própria linguagem, suas próprias regras. E foi justamente essa mudança de olhar, esse mergulho para dentro do texto, que preparou o terreno para uma verdadeira revolução na forma de ler. E essa revolução veio, em grande parte, das ideias de uma figura que todo mundo conhece: Sigmund Freud. Basicamente, a crítica psicanalítica é isso, uma forma de ler que usa as ferramentas da psicanálise para entender o texto. Mas não é só um método não, é quase uma teoria completa sobre como a nossa identidade, a linguagem, como tudo isso aparece na literatura. É como se ela nos desse óculos especiais para enxergar as obras como um produto de forças psicológicas que são super complexas e, olha, quase sempre invisíveis a olho nu. Essa citação do Terry Eagleton é perfeita para entender a ideia principal. Ele diz que a obra literária é como um sonho. Pensa bem, ela pega matérias-primas, a linguagem, outros livros, o jeito que a gente vê o mundo, e transforma tudo isso num produto final. É um processo de transformação, exatamente como acontece nos nossos sonhos. Ok, beleza. Se o texto é como um sonho, como é que a gente faz para analisar ele? Bom, o segredo é o mesmo da análise dos sonhos. A gente precisa aprender a diferenciar o que está na superfície, o que é óbvio, daquilo que está escondido lá no fundo. E para isso, os críticos e literários pegaram emprestado o método do Freud. Funciona mais ou menos assim. Primeiro passo, a gente isola o texto. Imagina que ele é um sonho, um mundo à parte, sem ligação com o que está fora. Segundo passo, a gente analisa o que eles chamam de conteúdo manifesto. Isso é o básico. O enredo, os personagens, a história que está ali, na cara. Mas o pulo do gato é o terceiro passo, chegar no pensamento latente. É aqui que a gente vai cavar para encontrar as ideias, os desejos inconscientes que estão por trás de tudo. E por que essa comparação com o sonho funciona tão bem? Pensa só, tanto na literatura quanto nos sonhos, a gente encontra coisas parecidas, né? A história às vezes não tem uma continuidade certinha. As nossas expectativas são quebradas, tem uns vazios na trama, umas coisas meio ambíguas. São exatamente esses defeitos, esses deslizes, essas coisas que parecem erros, que na verdade são as pistas, são as portas de entrada para o inconsciente do texto. Então, o grande objetivo é encontrar o que a gente chama de subtexto. É aquele significado que está sendo controlado pelos processos inconscientes do próprio texto. O papel do crítico, nesse caso, é ser uma espécie de detetive. Um detetive que olha para essas lacunas, para esses tropeços da narrativa e se pergunta: o que essa história está revelando sem querer? É justamente aí, nessas brechas, que o texto fala o que não pretendia. Certo, mas onde a gente aponta essa lupa? Essa é a parte legal. A crítica psicanalítica não tem um único caminho. Ela oferece, na verdade, pelo menos 4 lentes diferentes para a gente olhar para uma obra. A gente pode, por exemplo, focar no autor, tentar entender como o inconsciente de quem escreveu aparece ali, na obra. Outra opção é focar no conteúdo. Aí a gente analisa os personagens como se fossem pessoas de verdade, sabe? Com seus próprios desejos e conflitos inconscientes. Uma terceira possibilidade é olhar para a forma do texto. Como é que as falhas, as ambiguidades na estrutura da história revelam alguma coisa? E por último, a gente pode focar no leitor. Por que a gente sente prazer ao ler certas histórias? O que isso diz sobre nós? E tudo isso nos leva ao ponto central.
a ideia mais potente por trás de toda essa forma de análise. No final das contas, o que importa não é só interpretar o que um texto diz, mas sim entender como ele funciona. A crítica psicanalítica é essa ferramenta que nos permite ver a engrenagem por trás da história. É enxergar toda a maquinaria de desejos, de conflitos, de significados que está ali, operando no subterrâneo e dando vida àquilo que a gente lê na superfície. Essa forma de ler, no fundo, transforma a gente em detetives literários, sempre em busca das pistas que o inconsciente do texto deixou para trás. Fica a pergunta então, que segredos o seu livro favorito esconde? Da próxima vez que pegar um para ler, talvez valha a pena olhar com um pouco mais de atenção. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise